Livro O Poder do Subconsciente, capítulo 19, parte 3. Medo anormal. O medo anormal instala-se quando deixamos que a nossa imaginação se descontrole. Conheci uma mulher que foi convidada a voar à volta do mundo e começou logo a recortar em jornais todas as notícias de desastres de avião. Chegou até a adquirir uma fita de vídeo que era sobre os piores desastres aéreos do mundo. Chegava a imaginar o avião caindo no oceano e ela se afogando. Isso é medo anormal. Caso tivesse persistido, é muito grande a probabilidade de que tivesse atraído para si o que mais temia. Outro exemplo de medo anormal é o de um empresário de Nova York, muito bem-sucedido e próspero. Criou um filme mental no qual a empresa era obrigada a pedir falência, e ele perdia tudo. Quanto mais passava o filme na tela da mente, mais mergulhava em depressão profunda. Mas recusou-se a acabar com as imagens mórbidas. Continuava a dizer à esposa: essa situação não pode durar. Essa boa fase vai acabar logo. Não adianta, vamos quebrar. A esposa me contou que ele de fato faliu. Todas as coisas que imaginou e temeu aconteceram. Embora as coisas que temiam não existissem, ele as transformou em realidade com medo constante, acreditando no desastre financeiro e esperando. Ou como disse Jó: aquilo que eu temia desabou sobre mim. O mundo está cheio de gente que teme que algo terrível aconteça aos filhos, ou que sejam vítimas de alguma catástrofe pavorosa. Se leem uma notícia sobre uma epidemia de doença rara, apavoram-se, pensando que vão contraí-la. Alguns até imaginam que já pegaram. Tudo isso é medo anormal. A maneira de superar o medo anormal. Se você vive obcecado por medo anormal, tem que se esforçar para se mover mentalmente na direção oposta. Se permanece na extremidade do medo, vai sofrer de paralisação, além de deteriorização mental e física. Ao surgir o medo, uma das leis básicas da mente subconsciente gera imediatamente o desejo de algo oposto à coisa temida. Ponha toda a atenção imediatamente na coisa desejada. Deixe-se absorver e impregnar pelo desejo. Acredite que o subjetivo sempre vence o objetivo. Essa atitude lhe dará confiança e melhorará o seu estado de ânimo. O poder infinito na mente subconsciente está agindo em seu benefício. Ele não falha. Em consequência, você terá a paz e a segurança que tanto deseja. Analise os seus medos. O chefe de vendas de uma grande empresa multinacional me confidenciou que quando começou a trabalhar como vendedor, tinha que dar 5 ou 6 voltas em torno do quarteirão antes de reunir coragem para visitar um cliente. Sua chefe nessa época era uma pessoa muito experiente e sensível. Certo dia ela lhe disse: não tenha medo do monstro escondido atrás da porta. Não há monstro nenhum. Você é vítima de uma falsa crença. A chefe disse ainda que em todas as ocasiões em que sentia indícios de medo, enfrentava-o. Olhava-o na cara, bem dentro dos olhos. Quando fazia isso, descobria sempre que o medo diminuía e finalmente desaparecia. Ele aterrissou na selva. Gente, agora vai um pouco mais baixo porque tive que colocar o telefone para carregar e quando tá carregando não dá para conectar o microfone. Um ex-capelão do exército dos Estados Unidos, chamado John, contou-me que durante a Segunda Guerra Mundial, o avião em que voava foi atingido e danificado por um ataque antiaéreo. Teve que saltar de paraquedas sobre as montanhas cobertas das matas da Nova Guiné. Claro que ficou com medo, mas sabia que o medo se apresenta de duas formas: a forma normal e a forma anormal. O tipo anormal, que estava tentando controlá-lo, é parente próximo do pânico. Resolveu fazer imediatamente alguma coisa sobre o medo. Começou a conversar consigo mesmo, dizendo: John, você não pode se render ao seu medo. Seu medo é um desejo de proteção e segurança e de uma forma de escapar dessa situação. No centro de uma pequena clareira, esforçou-se para acalmar a respiração. Afastou resolutamente os primeiros sintomas de medo. Logo que se sentiu mais relaxado, começou a dizer:
A inteligência infinita que guia os planetas em suas órbitas está agora me conduzindo e guiando para fora dessa selva e para a segurança. Continuou a dizer isso durante 10 minutos. De repente, disse John, senti alguma coisa a se mover dentro de mim. Era um estado de espírito, de confiança e de fé. Fui atraído para um dos lados da clareira. Lá encontrei leves marcas de uma trilha e comecei a andar. 2 dias depois, milagrosamente, cheguei a uma pequena aldeia de nativos cordiais. Eles me alimentaram e em seguida me levaram para a borda da selva, onde um avião de resgate me apanhou. John foi salvo pela mudança de atitude mental. A confiança e fé na sabedoria e poder subjetivo nele existentes deram-lhe a solução do problema. E ele acrescentou: se eu tivesse começado a me lamentar de minha sorte e a sucumbir ao medo, o monstro do medo teria me dominado. Então, com certeza, teria morrido de medo e de fome. Agora vamos ao outro caso. Ele mesmo se demitiu. Rafael era um executivo de uma grande fundação. Confessou-me que durante 3 anos viveu apavorado com a possibilidade de perder o carro. É bem importante, né? Para você que está aí no seu emprego, com medo de perder o carro, com medo de ser substituído, com medo de ficar desempregado. Estava sempre imaginando o fracasso. Vivia temendo que subordinados fossem promovidos antes dele. As coisas que ele temia não existiam, salvo como um pensamento mórbido de ansiedade. A imaginação vívida dramatizava a perda do emprego e com isso ele se tornou cada vez mais nervoso e ineficiente. Finalmente foi forçado a pedir demissão. Na realidade, Rafael demitiu a si mesmo. As imagens negativas constantes, a enorme quantidade de sugestões de medo que despejava no subconsciente, fizeram com que este respondesse e reagisse de acordo. Levou-o a cometer erros e a tomar decisões tolas. Essas, por sua vez, geraram um fracasso. Ele talvez nunca tivesse sido demitido se houvesse passado para o lado oposto da mente. Conspiraram contra ele. Aqui já é outro caso. Durante um circuito de palestras pelo mundo, tive uma conversa de 2 horas com um servidor público importante em um dos países que visitei. Descobri que esse homem tinha um profundo senso de paz interior e serenidade. Disse-me que, embora fosse constantemente bombardeado com insultos pelos jornais da oposição, jamais permitia que isso o perturbasse. Seu método consistia em sentar-se imóvel durante 15 minutos pela manhã e aceitar que em seu interior havia um oceano de paz profundo e imóvel. Meditando dessa maneira, ele gerava um tremendo poder que vencia todos os tipos de dificuldades e medos. Meses antes, recebera à meia-noite um telefonema de um colega em pânico. De acordo com o colega, um grupo conspirava contra ele. Pretendiam derrubá-lo do governo, com a ajuda de elementos dissidentes das Forças Armadas. Em resposta ao funcionário, ele respondeu: vou dormir agora, em perfeita paz. Amanhã, às 10 horas, poderemos discutir esse assunto. E ele me explicou: sei que nenhum pensamento negativo pode se materializar, a menos que eu o impregne de emoção e o aceite mentalmente. Recuso-me a lhe aceitar a sugestão de medo. Por conseguinte, nenhum mal pode me acontecer, a menos que eu permita. Notem como ele estava calmo, frio e sereno. Não ficou transtornado nem começou a arrancar os cabelos ou torcer as mãos. Em sua mente encontrou a água parada, a paz interior e uma grande calma. Ele não encontrou calma fora, ele encontrou dentro. Livre-se de todos os seus medos. Na Bíblia encontramos a fórmula perfeita para nos livrarmos do medo. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34. Senhor é uma palavra antiga que significa lei, ou seja, o poder da sua mente subconsciente. Descubra as maravilhas do subconsciente. Procure compreender como ele trabalha e funciona. Domine as técnicas que foram ensinadas neste capítulo. Coloque-as em prática agora, hoje. O subconsciente responderá e você se livrará de todos os medos. Busquei o Senhor
e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores.